Fala pessoal, bem-vindos ao Wave e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre teorias envolvendo a saga John Wick, inclusive teorias sobre o quarto filme, pessoal. E vamos lá! Meus amigos, a gente percebe que no começo do filme o John é um homem muito triste, porque ele acabou de perder a esposa, ele tá sofrendo com esse luto, inclusive no momento que tá naquele velório na casa dele, ele não dá atenção pros convidados, ele tá extremamente triste. Depois ele encontra com o personagem do William Dafoe, que a gente já começa a teorizar, né? Quando a gente olha que vai ser alguém importante, um mentor, um amigo, e de fato acaba se concretizando, né? A gente vê que eles trabalhavam juntos por um bom tempo, provavelmente desde a época que ele começou nessa vida de assassino, e a gente acaba notando algumas coisas. Por exemplo, depois que ele recebe aquele cachorrinho que a esposa dele deu, ele vai para aquela corrida de carro, depois ele volta, ele acaba sendo abordado por aqueles bandidos que mais pra frente a gente descobre que eram bandidos do Virgo, que era pai do Yosef, né? Garoto que mais pra frente invade a casa do John, mata o cachorro dele, espanca o John e leva o carro dele embora. A gente acaba percebendo que tem uma semelhança com a vida do Keanu Reeves. Quando ele perde a esposa no filme, a gente pode associar com a perda da esposa dele na vida real. A esposa dele, para quem não sabe, ela sofreu um grave acidente e acabou morrendo. Antes disso, ela acabou perdendo o filho do Keanu Reeves enquanto estava grávida. E isso deixou ele muito triste. Mais pra frente na história, a gente acaba vendo que até o personagem do William Dafoe acaba morrendo. E a gente pode associar isso com a morte do River Phoenix, que era um grande amigo do John. Pra quem não lembra, o River Phoenix ele era irmão do Joaquin Phoenix. Pessoal, o Joaquin Phoenix, aquele cara que fez o filme Coringa. Meus amigos, o Keanu Reeves ele é amigo de muita gente importante em Hollywood e essas três perdas, marcaram muito a história dele. Depois ele acabou fazendo alguns filmes famosos, mas nada tirava essa carga depressiva de cima dele. Eu diria que esse primeiro filme retrata muito disso. Essa fase severa da depressão que ele passa no filme e que ele passou na vida real. E isso é muito importante, porque ao longo da saga a gente vai vendo que ele vai se recuperando, assim como ele se recuperou na vida real. O que a gente pode associar é o seguinte: o filme é uma homenagem ao Keanu Reeves, aos filmes que ele fez, a história dele. E depois que ele mata o Virgo, mata o Yosef e ele acaba até conseguindo um cachorro novo no final, a gente tem o fim dessa fase severa da depressão e o início da fase moderada, que vem no segundo filme do John Wick. Será? Onde ele é abordado pelo Santino D'Antonio. Pessoal, meu italiano hoje tá afiado. Ele é abordado por ele, que pede que ele faça um serviço. Ele dá uma promissória, um contrato para que ele possa pedir um favor pro John, e o John não pode recusar. O John recusa e acaba tendo a casa explodida, depois ele aceita, vai atrás da irmã do Santino para matar. E a gente acaba notando que tem uma briga de cachorros aqui, mas a gente também acaba notando que ela era amiga do John. Ela até pergunta: você está a trabalho? Ele fala: felizmente. E a gente percebe que provavelmente se ela tivesse continuado no poder, daria tudo certo. Ela era amiga do John, então provavelmente ela não era ameaça pra ninguém. O irmão dela que tava querendo fazer aquele trabalho todo pra tomar o lugar dela, indignado. Mas o que importa é que aqui o John ele não tá mais seguindo pessoas que feriram ele ou que magoaram a memória da esposa dele ou do cachorro dele. Não, ele simplesmente está executando missões, ele está começando a voltar para essa vida como assassino, como ele era antes de conhecer a esposa dele. Então a gente pode dizer que essa é uma fase mais moderada, ele não está com aquela carga depressiva tão forte, tão aparente. E a gente pode associar com aquela fase onde ele fez os filmes do Constantine, aquele filme que ele fez que tinha os samurais, até finalmente ele começar a fazer a saga John Wick. Lembrando que o diretor de John Wick é Chad Stahelski, que era o dublê
das cenas de luta do Keanu Reeves no filme Matrix. Então, naquele filme, o Keanu Reeves ele ganhou tanto dinheiro que ele distribuiu para a equipe de figurinistas, maquiagem e efeitos práticos. E todo mundo saiu de Matrix com dinheiro no bolso. Inclusive o Chad, ele virou diretor só de cenas de luta. E ele conseguiu fazer isso se tornar uma parada incrível, porque até o filme Resgate copiou as cenas que a gente vê em John Wick. Por quê? Porque são muito bem feitas, são muito bem coreografadas, tem uma carga muito bem excelente. Uma espécie de entidade, um êxio da vida, porque o cara não para. Ele toma dano, ele levanta e cai, ele mata todo mundo. É incrível. E eu acho que nesse segundo filme é o filme que ele mais mata. Ele mata a gente demais, pessoal, é um filme incrível. Se vocês ainda não assistiram, assistam. John Wick 2. E, meus amigos, quando a gente tá com depressão, quando a gente tá muito triste, a gente tenta recorrer a alguém, a gente acaba recorrendo a quem é mais próximo, não é? E o John não faz diferente. Ele chama o médico no primeiro filme pra curar as feridas dele. Ele chama a Bowery, que é aquele cara que ele poupou a vida, que acabou virando dono de uma rede de mendigos assassinos por toda Nova York. E ele ajuda o John, ele entrega uma pistola com algumas balas, 7 balas, para que ele possa matar o Santino D'Antonio, para fazer uma coisa, digamos, maior do que aquele assassinato, aquele famoso assassinato com o lápis que as pessoas tanto associam a ele. E a gente acaba tendo uma cena dele fazendo isso pra gente poder entender como é que ele fez aquela cena absurda. E ele conseguiu fazer umas 3 ou 2 vezes. E, meus amigos, outra coisa muito importante sobre o John é essa associação do nome dele com Baba Yaga, bicho papão. Baba Yaga é do folclore eslavo, que representa uma senhora bem velha. É uma espécie de bruxa, uma entidade que ajuda as pessoas que são próximas a ela e detona, acaba com os inimigos. Que pode muito bem ser associada ao John, porque ao longo da história, os aliados antigos ele traz para si e os inimigos ele derrota de forma implacável. O cara é um monstro de combate. Fora o fato de que nas costas ele tem tatuado um nome que, traduzindo, basicamente é que a sorte favorece aqueles que se arriscam. Que basicamente é o que o John, cada filme ele vai passando por etapas mais difíceis, missões mais difíceis, lutas mais complexas, mais complicadas, com muitas armas, muitas pessoas. Mais uma vez ele acaba derrotando essas pessoas, se mostrando superior a elas e passando para um próximo nível. Inclusive, meus amigos, foi ideia do Chad Stahelski de trazer o Morpheus para esse filme. Pessoal, foi dele a ideia de reunir esse pessoal de Matrix e daí vem essa associação tão forte do universo do John Wick com Matrix. Tem gente que diz que o Neo, ele depois que destruiu a Matrix, ele resetou ela lá no 3, ele acordou nela, só que agora ele tem algumas memórias de combate e daí ele virou uma espécie de lenda dos assassinos. E eu não acho essa história muito difícil de ter acontecido. É uma teoria bem legal, até porque tudo é muito complexo, tem as mulheres que contabilizam o número de assassinos e o prêmio por cada um deles, e são elas que organizam tudo isso. Só que na máquina de escrever isso é muito bonito, essa organização, essa mitologia. Todo lugar tem um assassino, inclusive tem uma cena icônica no final do 2, onde o Winston, depois que o John mata o Santino D'Antonio dentro do Continental, automaticamente o John iria ser morto. Mas o Winston ele dá um tempo pro John poder fugir e ele pausa todo mundo que ia matar o John. Caso ele não tivesse feito isso, ia, digamos que todo mundo num parque para, numa cena clássica, e faz uma ótima referência à Matrix nessa cena bem aqui. E pessoal, essa atmosfera de John Wick é muito boa. E finalizando essa fase moderada da depressão, a gente entra no terceiro filme, que eu diria que é a fase mais leve. A fase que o John, pouco a pouco, está se tornando o assassino que ele era antes. Voltando a ser quem ele é em essência, uma máquina de matar implacável. E eu tenho que ressaltar uma coisa aqui, pessoal. As cenas com pistola desse filme, combate corpo a corpo, são incríveis, mas ver o Keanu Reeves fazendo essas cenas e aquela parte do filme do 2 que ele troca aquelas balas
troca o pente daquela pistola, ou então no primeiro filme quando ele tem aquela luta na boate. Que coisa bem feita. Fora as cenas da luta com o espelho, meu Deus, nossa, ó, palmas pro Chad, porque ele mandou muito bem na direção desse filme. E no terceiro filme, pessoal, a gente acaba descobrindo que ele foi pedir ajuda pra possivelmente a mãe dele, né? Ele até também pede ajuda pro médico, que ajuda ele até um tempo, mas depois que o contrato dele é ativo, ele não pode mais, porque senão ele vai ser morto. Inclusive o John dá um tiro nele, uma cena bem engraçada, na verdade, porque, né, machuca o cara. E ele depois vai encontrar a mãe dele, que em algum momento é citado o nome Jordani Jovanovic, que provavelmente é o nome que o John tinha quando era criança antes de ser adotado, porque ele diz que ele é um órfão da Bielorrússia, então a gente tem o local de onde ele veio, tem o nome original dele, até ele se tornar esse assassino tão famoso conhecido como John Wick, Baba Yaga. É, pessoal, esse filme é muito bom. Nossa, eu sou apaixonado por essa saga. E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. Se vocês estão, pessoal, deem um like, se inscrevam no canal, comentem. Porque deu muito trabalho. Eu quis fazer uma parada bem especial pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá. Depois disso, ele acaba indo pro Marrocos, Casablanca, onde ele encontra com a Tempestade, pessoal. Tempestade, que provavelmente era amiga dele no passado e ela... tem ressentimentos, né? Eles têm problemas no trabalho, né? Eles acabaram discutindo, ele ajudou ela, mas ela ficou sem poder ver a filha, e se ela for ver, a filha dela vai morrer. Mas mesmo assim ela ajuda o John, ela também ama cachorros, eu acho que talvez eles fossem até amigos no passado, não é? E o John acaba se encontrando no final com o líder da alta cúpula, numa referência clássica a Assassin's Creed, aos assassinos que deram origem aos livros e os jogos de Assassin's Creed também, porque o John ele corta o dedo, lembrando muito Altair. Ele faz uma promessa, isso é como se fosse uma jura de devoção, de respeito ao líder da alta cúpula. Ele diz pro John matar o Winston, acaba tendo umas lutas no Continental pra proteger o Winston e no final acaba sendo traído por ele e se unindo a Bowery, o amigo dele que também tinha sido espancado 7 cortes por ter dado as 7 balas pro John. Que merda, cortaram um dedo. Que sacanagem. Mas eles acabam se unindo no que vai ser a organização mais poderosa que vai iniciar John Wick 4 com 2 pés na porta. Nossa, vai ser muito massa, pessoal, vai ser muito massa. Fora o fato de que o Keanu Reeves passou vários meses treinando para executar aquelas cenas de luta com armas perfeitamente, aqui eu vou trazer algumas teorias para vocês que os fãs da obra vivem comentando e provavelmente deve aparecer alguma coisa a mais disso no quarto filme. Uma delas é de que esse universo de John Wick é um jogo. Nada mais é do que um jogo, porque o John sempre toma dano e acaba se recuperando com algum remédio, alguma costura no ferimento, e toda vez ele precisa de moedas de ouro para passar de alguma fase, para conseguir contratar alguém, que lembra muito os jogos. E outra coisa muito importante é que ele sempre luta primeiro com hordas de inimigos fracos que ele consegue derrotar, e depois vai dificultando o grau de habilidade do inimigo e diminuindo a quantidade. Até o momento que no 3, por exemplo, ele encontra 2 caras que lutam muito bem, quase derrotam ele, e no final ele sobe as escadas para encontrar aquele cara careca que ele tem a luta final. Então parece muito jogo. Quem assistiu sentiu isso também, eu senti, é uma teoria muito boa, achei bem legal. Até porque no final ele toma aqueles tiros, ele cai dali de cima, ele não morre. E isso me leva à segunda teoria, que é muito legal, pessoal. A segunda teoria, ela diz que o Winston estava pensando em destruir a alta cúpula, se tornar um líder de tudo. Mas para isso ele precisava de um cara com habilidades, um cara perfeito, um cara que não perdesse para ninguém. E esse cara é o John Wick, só que ele estava aposentado. Então o que ele fez? Ele adoeceu a mulher do John Wick sem que ele soubesse, para que quando ela morresse, ele convidasse ele para voltar à vida antiga que ele tinha, que de fato acontece, só que não nessa ordem. E agora, depois que ele finalmente conseguiu o Continental de volta, né, ele atira no John Wick para que ele suma. Mas se vocês perceberem, ele atira somente no colete à prova de balas dele, que é a roupa que ele usa, o blazer. Podem reparar, ele não atira na perna e na cabeça, é só no blazer.
e ele atira com a maior calma do mundo. Tanto é que quando ele descobre que o corpo do Jon sumiu, ele não se surpreende, ele já imaginava. Então, será que isso realmente é um plano? Será que o Jon sabia desse plano? Será que o Winston vai se juntar ao Jon e a Bowery no quarto filme? É de se imaginar. E convenhamos, pessoal, o Continental ajudando o Jon junto com a Bowery num quarto filme, com certeza seria uma força tática muito poderosa. E como o Jon provavelmente vai querer destruir aquela juíza e a alta cúpula, eu acredito que vai ser um filme muito legal. Essas teorias só reforçam isso. Outra teoria, o Jimmy, aquele policial, pessoal, aquele policial, quem lembra dele? Toda vez que o Jon matava alguém na casa dele, o policial ia lá. Quando a casa dele explodiu, o policial foi lá. Toda vez aquele policial vai lá. Então as pessoas começaram a teorizar o seguinte, de que aquele policial ele também é um assassino dessa irmandade, dessa cúpula, que sempre vigia o Jon. E sempre que aconteceu um acidente que as pessoas normais sabem que aconteceu com ele, ele vai lá e apaga as evidências. Tanto é que é ele quem sempre vai lá. Inclusive o Jon, ele tem aqueles lixeiros que sempre ajudam ele, levando os corpos que ele mata embora, a troca das tão famosas moedas de ouro da teoria de que John Wick faz parte de um jogo. E pessoal, a última teoria é mais uma vez essa história de Baba Yaga, que é quem eles chamavam para matar o bicho-papão. Inclusive, o Yosef acaba questionando o pai dele: pai, então ele é o bicho-papão? E o pai dele responde: o Vir, não, ele é o homem que nós chamávamos para matar o bicho-papão. Ou seja, quem que é o bicho-papão? Geralmente um ser muito assustador, amedrontador, que ninguém quer ter contato. Quem é esse personagem na saga John Wick? A Alta Cúpula. O líder que a gente vê quando o Jon chega no deserto, aquele cara é o dono de tudo. Ele é o cara intocável, que ninguém ousa questionar. Então, Baba Yaga, esse título de homem mais perigoso do mundo, aquele que a gente manda matar o bicho-papão, provavelmente vai ser abordado nesse quarto filme. O Jon indo acabar com o bicho-papão, acabar com o líder da Alta Cúpula. Eu não duvido, pessoal, eu não duvido que vai ser isso. Tudo caminha pra esse fim. E com certeza aquele cara não é o líder. Ele é só um cara disfarçado, um ator protegendo o líder que tá lá atrás das cortinas. Eu acredito muito nisso. E bom, essas foram as teorias, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo filme tá vindo aí, não percam. Esse é o Wave, bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui ficou um pouco longo, mas tá cheio e recheado de conteúdo, pessoal. Se inscreva no canal para mais vídeos. E é isso. Valeu, falou. Yeah.